Farinha de feijão branco. Alguém já usou essa farinha? Eu sei que tem muita gente que torce o nariz, tá? Nossa, vai colocar farinha de feijão no meu pão? Vai. Vai na proporção adequada para cada tipo de receita. E, se puder e quiser, quando você usa farinha de feijão branco combinada com a farinha de grão de bico, elas meio que se anulam em sabor e se combinam em maciez e umidade. Então, o resultado, quando você faz o uso dessas duas farinhas aqui nos seus pães, ele é, assim, sensacional. É legal porque aqui eu tenho uma farinha com sabor forte, o grão de bico. A farinha de feijão branco também tem um sabor de feijão branco, né? Só que quando você combina as duas, uma meio que anula o sabor da outra. Então, fica perfeito. O sabor do feijão branco tem o sabor do feijão, mas é um sabor mais adocicado. Então, você consegue colocar dentro de um pão e não ter um gosto de pão de feijão, né? Você não vai ter um pão de feijão, você vai ter um pão perfeito, macio, fofinho, saborosíssimo, né? Tem muita gente que fala assim, nossa, mas as receitas sem glúten não tem gosto de nada. Eu faço pão, não tem gosto de nada, só de farinha de arroz. Por que será, hein? Porque nós temos receitas, nós temos pães, nós podemos fazer qualquer tipo de pão que fique com o sabor perfeito. Sabor de pão. E o segredo está no equilíbrio da receita. Então, se você usa só farinha de arroz numa receita, não vai prestar. Não vai ficar um pão que cresce bem, vai ficar seco, vai ficar embatumado, pesado. Vai ficar com gosto de farinha de arroz, não fica com gosto de pão. Não fica dourado, vai ficar branco. Então, conhecendo as farinhas, outra vantagem, ó, acabei de esquecer aqui. A farinha de grão de bico, quando a gente usa no pão, ela vai ajudar a deixar o pão mais dourado. Legal, né? Então, com o pão que você coloca a farinha de grão de bico, vai ficar mais douradinho por fora. Aquela cor linda que a gente ama ver nos nossos resultados. Essa farinha vai ajudar nisso também. Isso é incrível. Então, olha só, uma farinha é uma farinha. Ela vai atuar em várias etapas e várias partes da nossa receita. Então, ela atua na maciez, na umidade, na estrutura. E ela atua também na coloração e no sabor, claro, né? Então, a farinha de feijão branco, que é a que a gente está falando agora, é rica em proteínas também, é rica em vitaminas, minerais, fibras. Todas essas farinhas que eu trouxe aqui são ricas em fibras. Então, além de a gente estar tendo um resultado perfeito de um pão macio fofinho, a gente ainda está cuidando da nossa saúde. Muitas pessoas acreditam que para ter uma alimentação mais saudável, basta retirar o glúten. Ah, não, eu vou retirar a farinha de trigo e tá tudo bem, vou trocar pelas farinhas sem glúten. Só que quando você faz isso de maneira inconsciente, ou seja, você troca farinha branca por farinha branca, você não tá melhorando a sua saúde. Claro que você tira o glúten que te inflama, né? Aí tudo bem. Mas na parte nutritiva da receita, você não tá melhorando a sua saúde. E essas farinhas aqui, elas vão deixar o seu pão super nutritivo. Inclusive, quando eu faço as minhas receitas, eu tenho que reduzir a quantidade dessas farinhas aqui. Por quê? Porque tem muita fibra e não me faz bem. Então, cuidado, você pode passar mal de tanto pão nutritivo que você vai comer. De tanto que o seu pão vai ficar nutritivo. Eu tenho que dosar agora a proporção de farinhas com muita fibra que eu uso por causa disso, porque senão me causa desconforto, porque é muita fibra dentro das nossas receitas. Então, se tem muita fibra, tem muita proteína, tem muita gordura boa, vitamina, mineral. E os nossos pães sem glúten, além de deliciosos, perfeitos, macios e fofinhos, também são muito ricos nutricionalmente. Porque aqui a combinação de farinhas vai servir para isso também. A gente não vai usar só um tipo de farinha, como é a farinha de trigo. A gente precisa combinar ali vários tipos. E dentro dos vários tipos, tem várias que possuem um alto valor nutricional. Na verdade, a maior parte das farinhas sem glúten possuem um elevado teor nutricional, valor nutricional. Né? Tem muita fibra, tem muita gordura, proteína boa, né? Gordura boa, proteína, aí eu trocando aqui. Então, a gente consegue combinar do jeito certo para ter um resultado final perfeito.